Como ser grato a Deus pelo que você tem hoje, para que você alcance algo extraordinário. Existe um conflito silencioso que muitos vivem com Deus sem jamais colocar em palavras. Oram por algo maior, pedem mudança, clamam por algo extraordinário, mas internamente rejeitam a fase em que estão. Acordam todos os dias esperando que o hoje passe rápido para que o amanhã chegue logo, e sem perceber, transformam a expectativa em frustração espiritual. Não porque Deus não esteja agindo, mas porque o coração ainda não aprendeu a honrar o que já recebeu. Gratidão não é conformismo. Gratidão é alinhamento. Quando ela falta, a fé continua existindo, mas perde profundidade. A oração continua acontecendo, mas perde sensibilidade. A pessoa continua caminhando, mas já não percebe Deus no processo. E isso é perigoso, porque tudo o que Deus constrói de extraordinário começa, quase sempre, com um coração que aprendeu a valorizar o ordinário. Este conteúdo não é para ensinar frases bonitas de agradecimento. É para conduzir o coração a um lugar de maturidade espiritual, onde agradecer deixa de ser reação às bênçãos e passa a ser uma postura constante diante de Deus. Porque aquilo que você honra hoje define o que Deus confiará a você amanhã. Gratidão verdadeira não nasce da emoção, nasce da consciência. Muitas pessoas acreditam que precisam sentir gratidão para agradecer, quando, na verdade, é o ato de agradecer que ajusta o coração para sentir paz. Deus não responde a estados emocionais instáveis. Ele responde a posicionamentos interiores. A gratidão é um deles. Quando você aprende a agradecer pelo que tem hoje, mesmo que ainda não seja o que sonha, algo muda na forma como você se posiciona diante da vida. Você deixa de viver em constante cobrança do céu e passa a viver em cooperação com o que Deus já colocou em suas mãos. Isso não diminui seus sonhos, pelo contrário, torna seus desejos mais maduros e alinhados. A falta de gratidão quase nunca se manifesta como rebeldia explícita. Ela aparece como comparação silenciosa, impaciência disfarçada de ambição, insatisfação constante com o ritmo do processo. A pessoa continua crendo em Deus, mas já não consegue descansar nele. Quer mais, mas despreza o que já recebeu. E Deus não amplia aquilo que o coração ainda não aprendeu a valorizar. Gratidão posiciona o coração no lugar certo para receber mais. Não porque Deus precise ser convencido, mas porque o coração precisa estar preparado. Um coração ingrato recebe mais e se frustra. Um coração grato recebe mais e administra com sabedoria. Deus confia crescimento a quem demonstra maturidade no pouco. Quando você começa a agradecer conscientemente pelo que tem hoje, sua visão muda. O foco sai daquilo que falta e se volta para aquilo que está sendo construído. A ansiedade diminui, a comparação perde força, a fé deixa de ser cobrança e se torna relacionamento. Esse é o primeiro ajuste que antecede qualquer coisa extraordinária. A ingratidão raramente se apresenta como algo explícito. Ela se infiltra de forma silenciosa, quase imperceptível, na maneira como você olha para a própria vida. Surge quando você começa a minimizar o que Deus já fez, tratando como pequeno aquilo que foi resposta de oração no passado. O coração não deixa de crer, mas passa a viver em estado de cobrança contínua, como se Deus estivesse sempre devendo algo. Quando a gratidão se perde, a sensibilidade espiritual diminui. Você até percebe as bênçãos, mas já não se comove com elas. Tudo se torna normal rápido demais. O que ontem era milagre, hoje vira obrigação. E esse é um dos maiores riscos espirituais, porque um coração que não reconhece o agir de Deus no presente dificilmente discernirá o agir dele no futuro. Deus não deixa de agir quando há ingratidão, mas o coração deixa de perceber. A presença continua, a provisão continua, o cuidado continua, mas a alma já não celebra. E quando a celebração desaparece, a fé se torna pesada. A pessoa começa a caminhar com Deus mais por dever do que por relacionamento. Isso rouba a alegria e enfraquece a esperança. A gratidão restaura a sensibilidade porque ela devolve ao coração a capacidade de reconhecer Deus nas pequenas coisas. No sustento diário,
na proteção silenciosa, nas portas que não se fecharam, nas forças que não acabaram. Quando você aprende a agradecer conscientemente por isso, algo se reorganiza por dentro. A fé se aprofunda, a oração ganha verdade. A presença de Deus volta a ser percebida com clareza. Muitos pedem experiências extraordinárias, sem perceber que Deus já está se manifestando, de forma constante no ordinário. A ingratidão impede o avanço, não porque Deus retém, mas porque o coração ainda não aprendeu a discernir o valor do que já recebeu. E Deus não confia grandes coisas a quem ainda não honra as pequenas. Quando você decide cultivar gratidão diária, mesmo sem grandes mudanças externas, sua percepção espiritual se expande. Você passa a enxergar Deus no processo, não apenas no resultado. E essa mudança de percepção é essencial para que o extraordinário não seja apenas desejado, mas sustentado quando chegar. Existe um erro espiritual comum que impede muitas pessoas de viverem algo extraordinário. Pedir a Deus que mude o amanhã enquanto desprezam silenciosamente o hoje. Não é ingratidão declarada, é rejeição disfarçada. A pessoa continua orando, continua esperando, mas internamente trata o presente como um tempo perdido, um intervalo sem valor, algo que precisa apenas passar rápido. Deus não trabalha dessa forma. Ele não constrói o extraordinário fora do presente. Tudo o que ele faz começa exatamente onde você está. Quando o coração rejeita a fase atual, rejeita junto a oportunidade de amadurecer, aprender e se alinhar. O hoje não é um obstáculo para o amanhã. É o terreno onde o amanhã está sendo preparado. A gratidão corrige essa distorção porque ela ensina o coração a honrar o processo. Honrar não significa romantizar dificuldades, mas reconhecer que Deus está ativo mesmo quando o cenário não é ideal. Quando você agradece pelo hoje, você declara que confia em Deus mesmo sem entender tudo. Essa confiança muda a forma como Ele pode agir na sua vida. Muitas pessoas querem algo extraordinário sem perceber que o extraordinário exige estrutura interior. Deus não entrega grandes responsabilidades a quem ainda não aprendeu a lidar bem com o que já tem. Quando você despreza o presente, demonstra que ainda não está pronto para sustentar algo maior. Não por falta de fé, mas por falta de maturidade. A gratidão transforma o hoje em aprendizado. Ela faz você extrair sentido até das rotinas simples, das tarefas repetitivas, dos pequenos avanços que parecem insignificantes. É nesse ambiente que Deus molda caráter, disciplina, constância e visão. Sem isso, qualquer conquista futura se torna instável. Se você tem vivido esperando que algo mude para então ser grato, talvez esteja invertendo a ordem espiritual. A gratidão não é a resposta ao extraordinário. Ela é o caminho que conduz até ele. Quando o coração aprende a honrar o presente, Deus encontra espaço para construir o futuro sem precisar quebrar você no processo. A gratidão muda completamente quando você entende que nada do que possui é apenas resultado de esforço pessoal. Tudo o que chegou até você passou primeiro pelas mãos de Deus. Quando essa consciência se estabelece, o coração deixa de agir como dono e passa a agir como administrador. E essa mudança é profunda, porque Deus não confia crescimento a quem acredita que tudo lhe pertence. Enquanto a pessoa se vê como dona, ela protege, retém, teme perder. Quando se vê como responsável por algo que lhe foi confiado, ela cuida, organiza e honra. A gratidão nasce exatamente nesse lugar. Você agradece não porque tudo está perfeito, mas porque reconhece que recebeu algo que precisa ser bem cuidado. Isso gera responsabilidade, não acomodação. Muitos pedem algo extraordinário sem perceber que o extraordinário sempre vem acompanhado de mais responsabilidade. Deus observa como você trata o que já está em suas mãos. Não apenas dinheiro, mas tempo, oportunidades, relacionamentos, dons e tarefas simples. A gratidão revela que você entende o valor do que recebeu e que não o trata como algo comum. Quando o coração aprende a agradecer dessa forma, a postura muda. Você deixa de reclamar do pouco e passa a organizar melhor. Deixa de se comparar
e passa a se dedicar. Deixa de exigir e passa a cooperar. Esse movimento interior cria um ambiente saudável para que Deus confie algo maior sem que isso se torne peso. A gratidão como mordomia também cura o medo de perder. Quando você sabe que tudo vem de Deus, entende que Ele continua sendo a fonte. Isso traz descanso. O coração para de se apegar de forma desordenada e aprende a administrar com equilíbrio. Prosperidade extraordinária não começa com acúmulo, começa com responsabilidade bem vivida. Se você sente que Deus tem chamado sua atenção para cuidar melhor do que já possui, isso não é limitação, é preparação. A gratidão transforma o pouco em campo de treinamento para o muito. E quem aprende a honrar o que recebeu hoje, demonstra estar pronto para sustentar aquilo que Deus deseja confiar amanhã. Um dos maiores inimigos da gratidão é a comparação silenciosa. Ela não se apresenta como pecado evidente, mas como um hábito interior que rouba a paz. Você olha para o que o outro tem, para o ritmo do outro, para as conquistas do outro, e sem perceber, começa a diminuir o valor da própria caminhada. O que Deus lhe confiou passa a parecer insuficiente, atrasado ou pequeno demais. A comparação distorce a gratidão porque desloca o foco do que Deus está fazendo em você para aquilo que Ele está fazendo em outro. E quando isso acontece, o coração perde a capacidade de reconhecer o cuidado personalizado de Deus. Ele deixa de agradecer pelo próprio processo e passa a medir a vida por parâmetros que não foram estabelecidos para ele. Jesus nunca chamou ninguém para viver a partir da medida do outro. Cada chamado carrega um ritmo, um tempo e uma responsabilidade específicos. Quando você se compara, não apenas se entristece, você se desvia. Começa a desejar coisas que não foram preparadas para você naquele momento e rejeita aquilo que está formando seu caráter agora. A gratidão cura a comparação porque ela devolve identidade. Você passa a entender que o que Deus está fazendo em você é intencional. Não é atraso, é preparo. Não é esquecimento, é cuidado. Quando essa consciência se firma, a vitória do outro deixa de ser ameaça e passa a ser testemunho. Você aprende a celebrar sem se diminuir. Deus não libera o extraordinário para corações que vivem em disputa interior. A comparação gera pressa, e a pressa leva a escolhas que custam caro. A gratidão, por outro lado, ensina a esperar com dignidade. Ela protege o coração da ansiedade e prepara o terreno para receber algo maior sem perder a paz. Se você percebe que a comparação tem roubado sua alegria, esse é um convite claro para retornar à gratidão. Não como discurso, mas como decisão diária de honrar o que Deus está construindo em você. Quando você aprende a agradecer pelo seu processo, Deus sabe que pode confiar o próximo passo sem que isso destrua sua identidade. A gratidão revela o nível de maturidade espiritual de uma pessoa. Quanto mais imaturo o coração, mais ele exige mudanças externas para se sentir bem. Quanto mais maduro, mais ele consegue discernir propósito mesmo quando o cenário ainda não mudou. Deus trabalha com maturidade porque o extraordinário não pode ser sustentado por um coração instável. Muitos associam gratidão a conforto, mas a verdadeira gratidão cresce em ambientes de responsabilidade. Ela aparece quando você entende que Deus está formando algo em você, não apenas entregando algo para você. A fé imatura pergunta quando tudo vai mudar. A fé madura pergunta o que precisa ser aprendido enquanto tudo ainda está em construção. A maturidade espiritual permite agradecer sem negar a dor. Não é fingir que está tudo bem. É reconhecer que Deus continua presente mesmo quando o caminho é exigente. Esse tipo de gratidão aprofunda a fé, porque ela não depende de circunstâncias favoráveis. Ela se apoia na confiança de que Deus não desperdiça processos. Deus prepara o extraordinário em pessoas que já aprenderam a caminhar com equilíbrio no ordinário. Ele observa quem permanece fiel sem reconhecimento, quem cuida do simples sem reclamação, quem honra compromissos mesmo quando ninguém está vendo. Essas atitudes não fazem barulho, mas constroem estrutura interior. Quando a gratidão amadurece,
o coração deixa de negociar obediência. Você já não agradece apenas quando algo dá certo. Aprende a agradecer porque sabe que Deus está trabalhando, mesmo no silêncio. Essa postura gera estabilidade emocional e espiritual, algo essencial para sustentar crescimento sem se perder. Se você percebe que hoje consegue agradecer em situações onde antes apenas reclamava, isso é sinal de maturidade sendo formada. Deus não apressa quem ainda não sabe sustentar. Ele prepara com cuidado. E a gratidão madura é uma das evidências mais claras de que o coração está sendo alinhado para algo maior. Existe um motivo espiritual profundo pelo qual Deus muitas vezes espera a gratidão antes de liberar algo maior. Não é porque ele precisa ser convencido, mas porque a gratidão revela prontidão. Um coração que aprende a agradecer pelo que já recebeu demonstra que sabe reconhecer valor sem excessos, sem idolatria e sem descontrole emocional. E isso é essencial para sustentar o extraordinário. Deus não entrega crescimento a quem ainda trata bênçãos como direito adquirido. Quando tudo é visto como obrigação de Deus, nada é realmente honrado. A gratidão quebra essa lógica. Ela devolve ao coração a consciência de que tudo é graça, tudo é cuidado, tudo é expressão do amor de Deus. E um coração que vive assim não se perde quando recebe mais. Muitos querem algo extraordinário como forma de compensar frustrações antigas. Querem que o futuro cure feridas que deveriam ser tratadas no presente. Deus, em sua sabedoria, não libera mais para tapar vazios. Ele espera que a gratidão cure primeiro a relação com o que já existe. Só então, o crescimento deixa de ser fuga e passa a ser missão. Quando a gratidão se estabelece, algo muda na forma como você lida com expectativas. Você não exige mais. Você confia. Não pressiona, você coopera. Não cobra, você cuida. Essa postura cria um ambiente espiritual saudável, onde Deus pode agir com liberdade, sem que o coração transforme bênçãos em peso. É por isso que muitas vezes a resposta não vem logo após o pedido, mas após a mudança de postura. Quando o coração aprende a agradecer sem negociar, Deus reconhece maturidade. E maturidade atrai responsabilidade. O extraordinário não chega para impressionar, chega para ser administrado. Se você sente que Deus tem trabalhado sua gratidão antes de responder suas orações mais ousadas, isso não é atraso, é preparação. Ele está formando um coração capaz de receber mais sem perder a essência. E quando isso acontece, o que vem não apenas surpreende, mas permanece. Existe um ponto decisivo na caminhada espiritual em que a gratidão precisa aprender a coexistir com o desconforto. Muitos acreditam que agradecer só é possível quando tudo está resolvido, mas Deus ensina algo mais profundo. A gratidão verdadeira não espera o cenário ideal. Ela nasce quando o coração reconhece a presença de Deus, mesmo em fases inacabadas. Quando a vida ainda está em construção, surgem dúvidas, cansaço e insegurança. É nesse ambiente que a gratidão se torna madura, não como negação da dor, mas como reconhecimento de que Deus continua sustentando, mesmo sem entregar respostas completas. A pessoa agradece não porque tudo faz sentido, mas porque confia em quem está conduzindo. Deus não pede que você seja grato pelo sofrimento em si, mas que reconheça que Ele não abandonou você dentro dele. Essa diferença muda tudo. A gratidão, nesse estágio, impede que o coração endureça. Ela protege contra a amargura, contra o desânimo prolongado e contra a tentação de desistir antes do tempo. Muitos perdem a chance de viver algo extraordinário porque interpretam o desconforto como sinal de erro. Mas há fases em que o desconforto é sinal de crescimento. Algo está sendo ajustado, algo está sendo ampliado, algo está sendo preparado. A gratidão permite que você atravesse essa fase sem perder a fé, sem perder a identidade e sem perder a esperança. Quando você aprende a agradecer mesmo sem entender tudo, sua relação com Deus se aprofunda. A fé deixa de depender de explicações e passa a descansar na confiança. Isso gera estabilidade interior. E Deus confia o extraordinário a quem não desmorona quando ainda está no meio do processo. Se hoje sua vida parece incompleta,
inacabada ou desconfortável, a gratidão é o que mantém seu coração no lugar certo até que Deus conclua o que começou. Não é o fim da história, é o meio. E quem aprende a agradecer no meio demonstra estar preparado para permanecer firme quando o extraordinário finalmente se manifestar. A gratidão tem um efeito silencioso, mas profundo. Ela reorganiza a forma como você enxerga a vida. Quando o coração aprende a agradecer de verdade, as prioridades começam a se alinhar. Aquilo que antes parecia urgente perde força, e o que realmente importa ganha espaço. Você passa a perceber que nem tudo que exige atenção merece governo sobre suas emoções. Sem gratidão, o olhar se fixa na falta. Com gratidão, o olhar se volta para a responsabilidade. Você deixa de perguntar apenas o que ainda não chegou e começa a perguntar o que Deus espera que você faça com o que já tem. Essa mudança de foco transforma completamente a forma como você vive o presente. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. A gratidão também limpa a visão espiritual. Ela reduz o ruído interior que a ansiedade cria. Pensamentos ficam mais claros. Decisões se tornam mais conscientes. Você já não age apenas para aliviar desconfortos imediatos, mas para construir algo consistente. Isso é essencial para quem deseja algo extraordinário sem perder o equilíbrio. Quando o coração não é grato, ele se dispersa facilmente. Corre atrás de muitas coisas ao mesmo tempo, mas não se aprofunda em nenhuma. A gratidão faz o oposto. Ela concentra. Ela ensina a valorizar processos, a respeitar limites, a reconhecer o tempo certo. E Deus trabalha com pessoas que sabem discernir prioridades. Nesse estágio, você começa a perceber oportunidades onde antes via apenas atraso. Aprende a usar melhor o tempo, os recursos, as relações. Não porque tudo mudou, mas porque sua forma de enxergar mudou. A gratidão não altera o cenário imediatamente, mas altera quem você é dentro dele. E isso muda tudo. Se você sente que sua vida está ficando mais organizada por dentro, mesmo que por fora ainda existam desafios, isso é fruto da gratidão amadurecendo. Deus confia o extraordinário a quem já aprendeu a viver o ordinário com clareza, foco e responsabilidade. Existe uma disciplina espiritual pouco ensinada, mas essencial para quem deseja viver algo extraordinário. Aprender a agradecer antes de entender tudo. O ser humano quer explicações, garantias e controle. Deus trabalha com confiança. E a gratidão nesse estágio se torna uma decisão consciente de confiar mesmo quando as respostas ainda não chegaram. A fé ensinada por Jesus nunca foi baseada em ter tudo explicado, mas em caminhar com Deus mesmo sem enxergar o caminho completo. A gratidão amadurece quando você agradece, não porque compreende o plano, mas porque confia no caráter de Deus. Isso quebra a necessidade de controle que impede muitos de avançar espiritualmente. Quando você exige entendimento total para agradecer, acaba condicionando sua fé às circunstâncias. Quando aprende a agradecer sem todas as respostas, sua fé se torna estável. Você deixa de viver refém de resultados imediatos e passa a viver ancorado em convicções profundas. Esse tipo de fé sustenta o extraordinário quando ele chega, porque não se perde quando algo foge do esperado. Deus não revela tudo de uma vez porque Ele deseja relacionamento, não apenas obediência mecânica. A gratidão antes do entendimento cria intimidade. Ela diz a Deus: eu confio em Ti mais do que confio na minha capacidade de compreender tudo agora. Essa postura toca profundamente o coração de Deus. Muitos atrasam o crescimento espiritual porque só agradecem depois que tudo se resolve. Mas o reino funciona de forma diferente. A gratidão antecede a clareza. Ela prepara o coração para receber entendimento no tempo certo. E quando esse entendimento chega, encontra um coração já alinhado, não endurecido pela espera. Se você sente que Deus tem pedido para você confiar mais e controlar menos, a gratidão é o caminho. Agradecer antes de entender não é ingenuidade, é maturidade espiritual. É sinal de que o coração está pronto para caminhar com Deus em níveis mais profundos,
e receber algo extraordinário sem se afastar dele. A gratidão também exerce um papel essencial na proteção do coração contra um perigo silencioso: o sentimento de merecimento. Quando a pessoa acredita que merece mais do que tem, a gratidão enfraquece. E quando a gratidão enfraquece, a dependência de Deus diminui. O coração passa a exigir em vez de receber, a cobrar em vez de confiar. Jesus ensinou que tudo no reino começa pela humildade. A gratidão preserva essa humildade porque ela lembra constantemente que nada é conquista isolada. Tudo é graça, tudo é cuidado, tudo é provisão que vem de Deus. Quando essa consciência se perde, o coração começa a negociar princípios para acelerar resultados. E isso cobra um preço alto. A gratidão protege você da armadilha de achar que Deus lhe deve algo. Ela mantém o coração ensinável, sensível e disposto a crescer. Um coração que agradece não se sente acima dos processos. Ele entende que cada etapa tem um propósito e que pular fases pode comprometer o futuro. Deus não confia o extraordinário a quem vive com sentimento de direito adquirido. Prosperidade sem gratidão gera arrogância. Reconhecimento sem gratidão gera vazio. Crescimento sem gratidão gera queda. Por isso, Deus trabalha essa área com tanto cuidado. Ele sabe que a gratidão é o solo onde a fidelidade permanece firme. Quando o coração aprende a agradecer pelo que tem hoje, ele se mantém protegido, mesmo quando recebe mais amanhã. Não se exalta, não se perde, não se distancia de Deus. A gratidão mantém o coração no lugar certo, mesmo em estações de abundância. Se você percebe que sua forma de agradecer mudou, que hoje você reconhece mais a graça do que o mérito, isso é sinal de amadurecimento espiritual. Deus está preparando você para crescer sem se afastar, para receber sem se perder e para viver algo extraordinário com humildade e equilíbrio. A gratidão prepara o coração para algo que muitos desejam, mas poucos conseguem sustentar: responsabilidade ampliada. O extraordinário que vem de Deus quase nunca chega apenas como benefício pessoal. Ele chega acompanhado de impacto, influência e prestação de contas. Por isso, antes de confiar mais, Deus observa se o coração já aprendeu a agradecer sem se tornar pesado. Quando a gratidão está presente, a responsabilidade não assusta. Ela é assumida com consciência. A pessoa entende que receber mais não significa viver para si mesma, mas administrar com sabedoria aquilo que pode alcançar outras vidas. Esse entendimento muda a forma como você olha para crescimento, sucesso e reconhecimento. Deus não prepara pessoas apenas para receber, mas para sustentar. Sustentar decisões difíceis, sustentar pessoas, sustentar processos longos. A gratidão é o que mantém o coração estável quando as responsabilidades aumentam. Sem ela, o extraordinário se torna fardo. Com ela, torna-se missão. Nesse estágio, você começa a perceber que seus pedidos mudam. Já não são apenas sobre conquistas pessoais, mas sobre capacidade de cuidar melhor, servir melhor, influenciar com equilíbrio. Isso revela que o coração deixou de buscar apenas benefício e passou a desejar propósito. E Deus se move com liberdade nesse tipo de coração. A gratidão também ensina limites. Você aprende a crescer sem se sobrecarregar, a avançar sem atropelar princípios, a dizer não quando algo ameaça o equilíbrio interior. Prosperidade extraordinária sem limites gera desgaste. Gratidão ajuda a preservar o que Deus está construindo. Se você sente que Deus tem ampliado sua consciência sobre responsabilidade, impacto e propósito, isso não é coincidência. É sinal de preparação. O coração que aprende a agradecer pelo que tem hoje demonstra estar pronto para administrar mais amanhã sem perder a paz, a fé e a dependência de Deus. Existe uma transformação silenciosa que acontece quando a gratidão se torna prática diária. O ordinário deixa de ser pesado e passa a ser campo de crescimento. Muitas pessoas buscam algo extraordinário, imaginando grandes mudanças externas, mas Deus costuma trabalhar de forma diferente.
Ele aprofunda a fidelidade nas pequenas coisas, até que elas se tornem sustentáveis para algo maior. Quando a gratidão amadurece, a obediência deixa de ser esforço e passa a ser expressão natural de confiança. Você cumpre responsabilidades simples sem reclamar, honra compromissos sem precisar de reconhecimento e persevera mesmo quando o progresso é lento. Essa constância não chama a atenção, mas constrói base. Deus observa esse tipo de fidelidade com cuidado, porque é ela que sustenta o extraordinário quando ele chega. A gratidão transforma a repetição em propósito. Aquilo que antes parecia rotina sem valor passa a ser entendido como parte do processo de formação. Você aprende a fazer bem o que está ao seu alcance hoje, sem desprezar a fase atual. Essa postura protege o coração da frustração e do desânimo prolongado. Deus não acelera pessoas que desprezam o simples. Ele confia crescimento a quem demonstra honra no cotidiano. O extraordinário não rompe com o ordinário, ele nasce dele. Quando o coração aprende a agradecer pela oportunidade de obedecer hoje, mesmo sem grandes resultados visíveis, ele demonstra maturidade espiritual. Se você percebe que hoje consegue permanecer fiel no pouco sem perder a esperança, isso é sinal de que algo está sendo preparado. A gratidão está formando raízes profundas, e raízes profundas sustentam um crescimento alto sem instabilidade. Existe um momento decisivo em que a gratidão precisa aprender a caminhar junto com a expectativa, sem que uma anule a outra. Muitas pessoas acreditam que esperar algo extraordinário de Deus significa estar insatisfeito com o presente. Outras pensam que ser grato exige abrir mão de qualquer expectativa. Nenhuma das duas coisas é verdade. Deus ensina a viver com esperança sem desprezar o agora. A gratidão madura não mata o desejo por algo maior. Ela purifica esse desejo. Você continua esperando, sonhando e crendo, mas já não vive inquieto nem ansioso. O coração aprende a confiar que Deus sabe quando e como agir. A expectativa deixa de ser cobrança e se torna esperança tranquila. Isso muda completamente a relação com o tempo. Quando a gratidão está firme, o presente deixa de ser visto como atraso e passa a ser visto como preparação. Você já não trata o hoje como um fardo que precisa acabar logo. Aprende a viver com atenção, a perceber os pequenos sinais de cuidado de Deus, a reconhecer que Ele está trabalhando mesmo quando não há anúncios visíveis. Esse equilíbrio protege o coração de dois extremos perigosos. De um lado, o conformismo que paralisa, do outro, a pressa que machuca. A gratidão mantém você ativo sem ansiedade. A expectativa mantém você atento sem frustração. Esse é o lugar onde a fé se torna saudável e sustentável. Deus confia o extraordinário a quem sabe esperar sem reclamar e agradecer sem desistir de sonhar. Esse tipo de coração não se perde quando recebe, porque já aprendeu a permanecer estável enquanto espera. Ele sabe honrar o presente e, ao mesmo tempo, se preparar para o futuro. Se você sente que hoje consegue agradecer pelo que tem, sem abrir mão da esperança pelo que ainda virá, isso é sinal de maturidade espiritual profunda. Deus está alinhando seu coração para viver algo extraordinário, sem perder a paz, a fé e a alegria no caminho. Chega um ponto em que a gratidão deixa de ser apenas uma prática espiritual e se torna um modo de viver. Você já não agradece apenas em momentos específicos, nem apenas quando lembra. A gratidão passa a conduzir suas reações, suas escolhas e sua forma de interpretar a vida. É nesse estágio que o extraordinário deixa de ser apenas esperado e começa a ser sustentado. Quando o coração aprende a viver assim, algo muda de forma definitiva. Você não depende mais de grandes acontecimentos para se sentir realizado. Não vive refém de comparações, de resultados imediatos ou de aprovação constante. A paz se torna estável, porque está ancorada em Deus, não nas circunstâncias. E essa estabilidade é exatamente o que permite que o extraordinário não destrua aquilo que Deus construiu dentro de você. Deus não entrega algo maior a quem ainda precisa ser convencido de que Ele é suficiente. Ele confia o extraordinário a quem já aprendeu a descansar nele, no ordinário.
Quando a gratidão se torna estilo de vida, o coração está preparado para crescer sem se perder, para receber sem se corromper e para avançar sem se afastar de Deus. Nesse momento, você percebe que o extraordinário não chega para preencher vazios, mas para ampliar aquilo que já está saudável. Ele não vem para curar insatisfações antigas, mas para expandir maturidade, fidelidade e propósito. A gratidão fez o trabalho silencioso de alinhar o coração antes que qualquer mudança externa acontecesse. Viver com gratidão constante não elimina desafios, mas muda completamente a forma como você os atravessa. Você aprende a confiar sem exigir, a esperar sem reclamar e a obedecer sem negociar. Essa postura honra a Deus e protege você. É por isso que o extraordinário, quando chega, encontra espaço, equilíbrio e sabedoria para permanecer. Quando você aprende a agradecer a Deus pelo que tem hoje com sinceridade, você não está adiando o extraordinário. Você está preparando o terreno para que ele chegue no tempo certo, da forma certa e com um coração pronto para sustentá-lo. Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante de Ti com um coração aberto e sincero. Reconhecemos que, muitas vezes, pedimos por algo extraordinário enquanto lutamos para valorizar o que já está em nossas mãos. Perdoa-nos quando a ansiedade falou mais alto do que a gratidão, quando a comparação roubou a paz e quando tratamos como comum aquilo que foi cuidado teu. Ensina-nos a agradecer de forma verdadeira, não apenas com palavras, mas com postura, com escolhas, com fidelidade no dia a dia. Que o nosso coração aprenda a honrar o presente sem perder a esperança no futuro. Que saibamos reconhecer a Tua presença no ordinário, no simples, no processo que ainda está em construção. Cura em nós toda insatisfação silenciosa, todo sentimento de merecimento, toda pressa que nos afasta do Teu tempo. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não entendemos tudo, a agradecer mesmo quando o cenário ainda não mudou, a permanecer fiéis mesmo quando o reconhecimento não vem. Que a gratidão se torne o solo onde a nossa fé cresce saudável e madura. Prepara o nosso coração para aquilo que ainda virá. Não queremos apenas receber mais, queremos sustentar melhor. Não queremos apenas alcançar algo extraordinário, queremos fazê-lo sem perder a paz, a humildade e a dependência de Ti. Forma em nós um coração responsável, obediente e sensível à Tua voz. Que tudo o que vier de Ti encontre em nós espaço, equilíbrio e sabedoria. E que enquanto esperamos, saibamos viver plenamente o hoje, honrando cada detalhe, cada oportunidade e cada cuidado que já recebemos das Tuas mãos. Nós descansamos em Ti, confiamos em Ti e Te agradecemos por tudo o que já és e por tudo o que ainda farás. Amém.